Meus amigos, o meu desejo é que a boa mão do Criador possa estar abençoando a sua vida e que o Espírito de Deus possa estar caminhando com você e dando direção a você nas decisões e nas escolhas que você estiver por tomar em sua vida. Durante a década de 1980, o pastor Caio Fábio publicou um livro chamado Os Bastidores dos Espíritos, contando a história de Heber Soares, um médium que fazia cirurgias espirituais e curava pessoas de doenças para as quais, segundo ele, a medicina dizia não ter cura. Segundo o relato, desde a sua juventude, ele dizia ser incorporado por um espírito que tomava conta dele e por vezes o jogava ao chão e o fazia desmaiar. O pai, preocupado com a situação, pediu socorro. Ele queria que o seu filho fosse liberto desta condição. Um velho médium a quem eles procuraram chegou ao pai dizendo: seu filho tem uma bela missão de cura, não podemos tirar isso dele. Mas o pai, aflito e desesperado, respondeu: isso não me interessa, eu quero que você tire essa coisa de meu filho. Ao que o velho respondeu: seu filho tem 3 alternativas. Ou ele segue essa bela missão e ajuda milhares de pessoas, ou ele acabará louco, ou porá um fim à sua vida. Amigos, que bela missão seria essa, que colocava Heber entre a obrigação, a loucura e a morte? Ela poderia vir de Deus? Ou se Heber, incorporado por espíritos, curava tantas pessoas, isso poderia não vir de Deus? E se era de Deus, por que Heber, anos mais tarde, quando teve um encontro com Jesus, abandonou as cirurgias espirituais e a mediunidade? Ou se alguém faz o bem, como isso poderia não vir de Deus? A Constituição brasileira garante a cada pessoa que mora nesse país a liberdade religiosa. Embora é preciso que se diga que forças e movimentos na sociedade tentam sonegar dos cristãos essa mesma liberdade. Neste país, cada um pode falar o que bem entende. Mas quando cristãos emitem a sua opinião, ela parece não ser bem-vinda, desconfortável. E logo somos chamados de intolerantes, fundamentalistas, homofóbicos ou algo do gênero. Parece haver uma má vontade orquestrada contra os cristãos. Em muitos ambientes, a nossa posição sobre o aborto, sobre a descriminalização das drogas, a ideologia de gênero não é muito bem recebida. Na verdade, a verdade da Bíblia parece não ser muito bem-vinda. Este é o problema. A Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. Por isso, meus amigos, quer você seja evangélico ou católico, espírita, agnóstico, reformado, pentecostal, saiba que aqui neste espaço da comunidade Encontro, nós respeitamos você, sua crença e sua opinião, ainda que possamos pensar e querer diferente em muitos aspectos. Aqui nós procuramos apresentar a verdade de acordo com o que está apresentado na Bíblia, que para nós é a palavra de Deus.
Por isso, concordando ou não concordando neste espaço, seja muito bem-vindo e sinta-se amado, mesmo que pensemos diferente. Com respeito a esse tema dos espíritos, a primeira coisa que precisa ser dita: existe um mundo visível e existe um mundo invisível. Há um mundo que os nossos olhos conseguem ver e há uma realidade que não conseguimos enxergar. Veja a palavra da sabedoria da Bíblia. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Mas as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos as palavras da revelação. Que palavra preciosa, não é mesmo? As coisas ocultas não nos pertencem. As coisas reveladas, estas sim, nos pertencem. E o que nos cabe e o que nós somos convidados a fazer é justamente seguir aquilo que Deus nos revelou. E aquilo que está oculto, deixa no oculto, nas mãos de Deus, e não mexa com isso. A Bíblia, aliás, é muito forte, muito incisiva quando nos alerta com relação ao envolvimento com as coisas ocultas. Desde os tempos antigos, quando o povo de Deus saiu da escravidão no Egito e entrou na terra que o Senhor lhes deu, o alerta é o mesmo. Quando vocês entrarem na terra que eu estou dando a vocês, não adotem o modo de vida abominável das nações que vivem ali. Não ousem sacrificar seu filho no fogo. Não pratiquem adivinhação nem magia. Não façam presságios, nem pratiquem feitiçaria. Não façam encantamentos, nem consultem espíritos para entrar em contato com os mortos. Os que fazem essas coisas são uma abominação para o Deus eterno, justamente porque se associam com magos e feiticeiros. Mas não será assim com vocês. Sejam leais ao Eterno, o seu Deus. O Eterno proíbe essas práticas. Cristianismo e espiritismo não combinam. Respeitamos e amamos quem se diz espírita, mas afirmamos que cristianismo e espiritismo não combinam. Como é que nasceu o espiritismo? Ele surgiu na França, no ano de 1857, a partir de um homem chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde passaria a utilizar o pseudônimo Allan Kardec. Ele nasceu em uma família católica e desde muito jovem dedicou-se a estudar um fenômeno chamado paranormal, conhecido como mesa girante, que consistia num movimento involuntário de mesas e outros objetos em torno do qual as pessoas se reuniam. Kardec concluiu que tais fenômenos eram provocados por seres humanos que viveram na Terra, a quem chamamos mortos, e que depois ele chamaria de desencarnados. Na visão de Kardec, esses espíritos vivem em outras dimensões, fora do alcance de nossas percepções, e que ele chamou de mundo dos espíritos. Ele entendeu ainda que para que esses espíritos pudessem se manifestar e atuar sobre a matéria, era necessária a presença de certas pessoas que lhes serviam de intermediários. A essas pessoas, Kardec chamou de médiums. 2 livros tornaram o espiritismo famoso em todo o mundo: o Livro dos Espíritos
e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo, meus amigos, não é uma religião cristã. Eu destaco 3 coisas que distinguem o cristianismo e o Espiritismo. Em primeiro lugar, é a revelação. Para os cristãos, Deus se revela na Bíblia. É ali que Deus decidiu se dar a conhecer e se revelar. Ela é, a Bíblia, a revelação eterna de Deus. O próprio Jesus disse: céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. O Espiritismo, por outro lado, não aceita a Bíblia como palavra revelada de Deus. Para eles, a verdade é revelada por espíritos superiores, pessoas que já morreram e se encarnam em médiums, revelando a verdade. Jesus, ele não é Deus, nem Salvador para o Espiritismo, mas apenas um desses espíritos superiores. Moisés, que recebeu os 10 mandamentos, segundo o Espiritismo, era um espírito superior. Jesus era um deles, além de outros profetas, Allan Kardec e Chico Xavier, todos em pé de igualdade. E as verdades reveladas, segundo o Espiritismo, foram ditadas pelos espíritos superiores e psicografados por seres humanos. Seria isso real? Disse que o Espiritismo teria surgido em 1857. Mas as suas crenças têm raiz em crenças pagãs já presentes nos tempos bíblicos. Veja o que Paulo de Tarso, seguidor de Jesus do primeiro século, que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Veja o que ele escreve alertando aos cristãos do primeiro século. Ao jovem discípulo Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, ele escreve: o Espírito Santo claramente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aos cristãos da cidade de Corinto, ele escreve dizendo: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Cristianismo e espiritismo são diferentes, não combinam. A segunda coisa que distingue o espiritismo do cristianismo é aquilo que a gente chama de reencarnação. Para a Bíblia, não existe reencarnação. Aliás, para a Bíblia, a pior coisa que pode existir é a morte. Paulo de Tarso escreveu na carta aos Coríntios de que a morte é o último inimigo a ser vencido, o nosso maior problema. E nós sabemos que é isso mesmo. Você que passou por morte em sua casa sabe o quanto ela dói. Para o Espiritismo, no entanto, a morte não é um problema. É apenas uma mudança de condição. A compreensão do Espiritismo é que o corpo é matéria ruim, onde a alma está presa. E a morte é bem-vinda, porque quando a pessoa morre, a alma é liberta do corpo e se desencarna, esperando para se encarnar em novas pessoas e assim sucessivamente até chegar ao último nível. Para o Espiritismo, Cristo não é o Salvador, porque não precisamos de alguém que nos salve, mas Jesus é apenas um médium
que chegou ao último nível de perfeição. Não existe céu e inferno. A gente apenas vai evoluindo em sucessivas encarnações. Nesse sentido, cá para nós, o Espiritismo é uma religião confortável. Suaviza o drama da morte. Você não precisa de um Salvador, não tem céu e inferno. Dessa vida, nós podemos levar créditos e débitos em sucessivas encarnações. E sempre há segundas chances, não nesta vida, mas depois da morte. E fazendo coisas boas na compreensão da doutrina espírita, nós podemos evoluir. Podemos até falar com os mortos. A questão é que a Bíblia nos diz que isso tudo não passa de uma ilusão. Talvez isso explique porque o Brasil hoje é o país no qual a religião floresce mais do que em qualquer outro lugar do mundo, porque ela se encaixa na nossa cultura do jeitinho. E, para quem não sabe, o estado no qual existe o maior número de adeptos do Espiritismo é o Rio Grande do Sul. Veja o que a Bíblia diz a esse respeito. Todo mundo tem de morrer uma vez e depois encarar as consequências de sua vida, o juízo. Morrer uma só vez e depois o juízo. Cristo não é apenas um espírito superior, mas ele é Deus. O único Salvador e intermediário entre Deus e os homens. E a terceira diferença fundamental entre o cristianismo e o espiritismo está justamente no âmbito da salvação. Olha que religião confortável. Eu mesmo posso me salvar. Eu não preciso de um Salvador. Aliás, todos serão salvos, evoluindo através de sucessivas encarnações. Fora da caridade e das boas obras, na compreensão espírita, não há salvação. Com o seu sofrimento, você paga pecados através de uma evolução espiritual. Mas a Bíblia vai afirmar que Jesus não é um espírito evoluído, ele é Deus. Ele mesmo disse, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Eu não consigo me salvar, segundo o testemunho da Bíblia, por meu próprio esforço. Boas obras não são suficientes, pois elas têm a marca do pecado. Como escreve Paulo aos cristãos que moravam na cidade de Éfeso, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos por meio de sacrifícios ou por meio de nosso sofrimento, porque Jesus já sofreu e morreu por nossos pecados. Não há sucessivas mortes nem encarnações, mas aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois o juízo para prestar contas a Deus. A salvação não é merecimento, mas um presente da graça de Deus. Na doutrina espírita não existe graça, apenas merecimento, porque a graça seria uma injustiça. Para nós, de acordo com a palavra de Deus, a graça justamente é a maior expressão da justiça de Deus, cuja marca é a misericórdia. Nós não praticamos caridade e boas obras para sermos salvos, mas nós os praticamos porque já fomos salvos e as praticamos como um sinal de gratidão a Deus. Meus amigos, com tudo isso, o que a gente leva para casa? Envolver-se com espíritos representa um alto risco. Não são
espíritos de pessoas mortas com as quais entramos em contato. Mas são anjos caídos, que na queda de Adão e Eva se uniram a Lúcifer, um anjo de luz, que queria ser igual a Deus. Por isso, não se iluda. Não há como falar com pessoas que já morreram. Você está sendo enganado. São demônios disfarçados. Por isso, nós não consultamos espíritos em nossas crises, mas ao Deus vivo, a Jesus o Salvador e ao Espírito Santo, que é Deus. Quer algo melhor do que isso? O Espírito Santo não é um visitante esporádico, como se diz dos espíritos, mas ele quer morar em nós de modo permanente quando nos rendemos a Jesus Cristo. Vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês e que vocês não são de vocês mesmos. Meus amigos, nós temos um Deus que é vivo. Temos um Salvador suficiente e um Espírito Santo Consolador que habita em nós. Por que apelar para os mortos? Por que correr risco? O cristão não é um super-homem ou uma super-mulher, mas ele é super protegido, graças ao Espírito Santo que intercede por nós sempre. Alguns anos atrás, eu conheci um ex-médium de Rio do Sul, do qual se dizia que ele se chamava Pedrinho Africano. Em seu espaço, ele dava passes, atendia pessoas, até que ele foi alcançado pelo Evangelho. Eu mesmo o levei em diversas comunidades cristãs para contar a sua história e por diversas vezes ouvi ele dizer: apenas quando conheci a Cristo eu percebi que o poder em nome de quem eu trabalhava não era o poder de Deus. Servi ao inimigo durante boa parte da minha vida, mas quando mais precisei, ele me deixou na mão. Por problemas de trombose, ele perdeu as 2 pernas. Nessa condição, eu o conheci, já como uma nova criatura em Cristo. Ele está sepultado em Indaial, onde faleceu. A pergunta é: por que buscar ajuda de mortos, quando nós podemos buscar ao Deus vivo? Por que tentar me salvar sozinho, se posso me deixar salvar por Jesus Cristo? Por que buscar a ajuda de Satanás, se posso buscar a Deus? Por que buscar poderes ocultos, se eu posso me agarrar ao poder revelado de Deus na cruz e ressurreição de Jesus? Reflita sobre isso e faça as suas escolhas. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, livra-nos de toda sorte de enganos e ilusões e cria em nós, Senhor, o desejo, a vontade de servir e seguir apenas ao Deus vivo, ao Salvador de nossas vidas e ao Espírito que é Deus, o Espírito Santo. Porque apenas neles, ó Deus, está toda a nossa esperança. E é em Deus Pai, Filho e Espírito Santo que queremos depositar toda a nossa fé. No nome de Jesus. Amém.
retires de nós teu Espírito. Não retires de nós teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Deus, um coração puro. Renova, renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Oh não, não retires de nós teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.